Opinião Pernambuco no ar. Eu sou Ariana Pacheco e hoje a gente fala sobre o aumento no número de casos de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil. Segundo a Organização Mundial da Saúde, diariamente são contabilizados no mundo cerca de 1 milhão de novos casos de ISTs consideradas curáveis, ou seja, aquelas que com tratamento adequado é possível combater. Um exemplo é a sífilis, que, segundo o levantamento realizado em 2019 pelo Ministério da Saúde, é a doença que registrou maior aumento no Brasil, enquanto que em 2017 foram registrados 59 casos para cada 100 mil habitantes. Em 2018, esse número saltou para 75,8. Sem contar que, segundo dados do Programa das Nações Unidas ligado ao combate à AIDS, de 2010 a 2018, o Brasil apresentou um aumento de 21% no número de casos da infecção, enquanto que o mundo registrou uma queda de 16%. Então, é para entender as possíveis causas que levaram o Brasil a registrar esse aumento no número de casos de ISTs que eu converso hoje com Kelvin Madison, urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, e Aurélio Ribeiro da Costa, ginecologista e professor do curso de Medicina da UFPE. Kelvin e Aurélio, sejam muito bem-vindos à Opinião. Obrigado. Aurélio, eu queria começar pelo começo, certo? Antes de a gente falar sobre o aumento. Queria te perguntar o que são infecções sexualmente transmissíveis, que doenças estão dentro desse grande guarda-chuva das ISTs? Tá, joia. Primeiramente, eu desejar boa tarde a todo mundo, aos ouvintes, agradecer a oportunidade, né, do programa da casa, né, uma instituição de extremo renome dentro da sociedade pernambucana e até brasileira, né, e que traz problemas de altíssima qualidade como esse, por sinal, né? Então, assim, primeiro agradecer realmente a oportunidade de a gente falar sobre esse assunto extremamente importante que está causando muita preocupação, né, não só nas instituições públicas e privadas, mas nos bastidores e na vida prática nossa mesmo. Eu, ginecologista, Kelvin, urologista, a gente se preocupa muito com isso. Então, de fato, essas doenças que a gente chamava de doença sexualmente transmissível, isso cria um estigma, né? E foi mudado para infecções sexualmente transmissíveis, né? E que teve um pool, né? Que já vinha esse pool aumentando e, de repente, não coincidentemente, de 4 ou 5 anos para cá, o negócio começou a aumentar assustadoramente e populações jovens, ou seja, que têm idade produtiva a ser estabelecida mais na frente, isso pode causar algum tipo de consequência. Mas, assim, são doenças ligadas basicamente a comportamento, né, e nível socioeconômico, nível cultural, outras coisas relacionadas, como, por exemplo, capacitação, né, capacidade das instituições de criarem mecanismos de defesa, de fazerem educação dirigida para que aquilo não aconteça. Então, você destacou muito interessantemente que foi a sífilis. A sífilis é uma doença medieval, né? Os imperadores e os reis da Idade Média, até antes disso, morriam de sífilis. Então, é inadmissível que hoje, no século XXI, né, a gente seja capaz de transmitir uma Copa do Mundo para todo mundo e nas nossas costas morram gente de sífilis, né? Assim como tuberculose e como outras doenças que deveriam ser evitadas, como você colocou bem aí na parte aí da estatística. Então, assim, são muito fatoriais, né, Kelvin? Então, tem várias coisas que vão estar envolvidas. A população jovem hoje em dia aumentou de fato a sífilis. Isso é muito preocupante, porque a gente às vezes pensa, não, é sífilis, é uma doença venérea, né, que é só transmitida por sexo. Não é bem isso, né, e trazem complicações graves, né. A gente tem uma sífilis terciária, por exemplo, que pode ter complicações cardíacas, mutilar uma vida de uma pessoa, destruir a vida produtiva, né, e antecipar a morte, né. Então, esses basicamente são fatos que cada um deles mereciam, né, um programa à parte. Tá entendendo? Mas aí, se a gente pudesse fazer um resumo, Kelvin, a gente tem AIDS, né, entre as doenças, sífilis, hepatite também, né? Também. Primeiro, boa tarde. Quero também dizer que é um prazer estar aqui com vocês para a gente discutir um pouco sobre esse assunto que é tão relevante, né? Que gera muitas dúvidas entre a sociedade, tem muitos estigmas, tem o medo de procurar o serviço médico, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente estar discutindo sobre isso
e promovendo isso à sociedade. Isso é promoção de saúde também, tá? Então, assim, a gente tem alguns exemplos, né, de infecções sexualmente transmissíveis, como já citados, né, a gente tem a transmissão do HIV, que pode gerar síndrome da imunodeficiência adquirida, tá certo? Nós temos as úlceras genitais, né, que podem se manifestar, né? E aí nós temos alguns exemplos, tem a sífilis, né, como já foi citada, nós temos o cancro mole, algumas que são mais raras, donovanose, linfogranuloma venéreo, uma que é bem comum, que é herpes, né, herpes genital, que é uma forma de úlcera causada por vírus, tá? Nós temos as verrugas genitais, que são também bem frequentes, né, o HPV, que é o fator, o vírus, que inclusive é precursor de câncer de colo uterino, câncer de pênis, de câncer de margem anal também, tá? Nós temos ISTs também que cursam com corrimentos vaginais, né? E com uretrites também. Então, nós temos aí a clamídia, gonorreia, tricomoníase, que é mais comum nas mulheres, mas também que pode acometer homens. E, então, assim, existem uma infinidade, né, de ISTs, algumas mais frequentes, outras mais raras, mas que podem acometer a nossa população e que vem crescendo ultimamente. Aurélio comentou sobre essa mudança, que é o do nome, né? Que antes, até 2016, a gente falava DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. E agora a gente fala infecções sexualmente transmissíveis. Por quê? Qual é o motivo dessa mudança? Então, infecções sexualmente transmissíveis é um termo mais amplo. Doenças sexualmente transmissíveis faz referência apenas a pacientes que manifestam sintomas. Infecções sexualmente transmissíveis compreende também pacientes que têm um micro-organismo que pode transmitir, mas que apresenta-se assintomático. Então, esse termo ele é até mais adequado por também abranger esses pacientes que estão assintomáticos, que estão infectados e que podem transmitir a doença. Aurélio, vamos lá. Vamos começar a falar desse aumento. Aurélio e Kevin. O Brasil, né, vem registrando esse aumento no número de casos, né? Quais são as possíveis causas para que isso esteja acontecendo? Pronto, veja só. Eu até já comecei a dar um spoilerzinho, né? Do que poderia estar acontecendo. Vários spoilers do programa todo. Então, veja só. Na verdade, o que se tem em consideração é, de fato, essa base meio sociocultural e capacitação e preparação das instituições. Então, veja só. O que começa mesmo, de fato, é educação. Não é o de casa, é a base, né? Então, assim, a pessoa tem que saber o que é que de fato pode acontecer, quais são os fatores, quais são os cenários e as circunstâncias que ele pode adquirir um IST, né? Essa coisa do IST mesmo é para classificar, inclusive, que assim, não necessariamente ou exclusivamente eu preciso de ter uma atividade sexual para ter uma infecção direta. A DST dava muito essa característica também, né? Eita, DST, então é só por sexo. Não, tem aquela que é exclusivamente sexual, né? Aquelas que são predominantes sexuais e uma que eventualmente pega por sexo. E que isso, inclusive, hoje também está começando a mudar, porque o mais importante é o que é que estabelece, o que é que provoca e o que é que vai ter como consequência. E qual é o agente. Então, hoje a gente tenta classificar mais pelo agente mesmo. As bacterianas, as virais, né, os protozoários e, como o Kevin falou, as úlceras, os corrimentos e os corrimentos tanto uretrais como vaginais. Mas, de fato, o que é que está acontecendo? Primeiro, a falta do conhecimento. A população diminuiu o seu aporte de conhecimento. A aptidão pela busca do conhecimento também teve uma mudança de comportamento, né? A capacitação dos agentes de saúde, incluindo médico, enfermeiro, auxiliar, técnico, isso tem deteriorado ao longo do tempo,
né? E vai fazer com que você diminua a sua capacidade de diagnosticar. Existe outra coisa que também é muito importante, que é o tratamento por pessoas não capacitadas, né? O leigo que vai lá, eu tive um negócio parecido e aí eu usei tal medicamento que meu médico, ou meu colega, ou meu vizinho, ou minha avó também passou. Né? Então, isso é uma coisa. Aí depois, vamos lá. Existem algumas outras situações que você vai ajudar naquela possibilidade de diagnóstico. Então, algumas instituições de saúde, estabelecimentos de saúde, eles pecam nessa capacidade de desenvolver esses exames complementares ou algum tipo de cultura que seja necessário, se bem que a grande maioria, o diagnóstico é olhar mesmo, é ver a característica que dá o diagnóstico que chama de diagnóstico clínico, né? Uma outra coisa que é extremamente preocupante, que a gente, como profissional de saúde, e até às vezes de comunicação mesmo, bate muito, que é a automedicação. Então, também tem com essa coisa da internet, do Instagram... Dr. Google. Do Dr. Google. Então, aí todo mundo se acha sabedor de alguma coisa, né? Eu sei muito pouco o que eu estudei, mas eu acho que sei muitas outras coisas, né? Então, isso se inverte também. Então, tem muita gente que... Aquele aforismo, né? De médico e louco, todo mundo tem um pouco. Essa automedicação é muito ruim porque trata inadequadamente, mesmo que aquele agente seja o específico, mas às vezes o tempo de uso não foi adequado, a dosagem não é adequada. E a gente vai selecionando cepas mais fortes cada vez. E aí acontece o que a gente vê mais ou menos nesse cenário. Por conta disso, eu não sei se está na pauta, aí o Ministério da Saúde, a organização, criaram aquela coisa de você estabelecer o diagnóstico pela característica sindrômica. Né? Então, um profissional médico de saúde, às vezes nem necessariamente médico, ele pode estabelecer diagnóstico e estabelecer tratamento através desse fluxograma. Que é mais seguro do que Dr. Exatamente, muito mais. Além do Brasil, né, registrar esse aumento de maneira geral, a gente tem um aumento muito grande entre os jovens. Né? A gente tem um dado aqui que, segundo o Ministério da Saúde, a maior incidência de infecções por HIV está entre pessoas de 20 a 34 anos. E eles representam 53% do total de pessoas infectadas com HIV. Por que esse número tão elevado entre os jovens? Então, acho que um dos fatores, além do que o Dr. Aurélio já comentou, eu acho que o comportamento sexual de risco, eu acho que é um fator que contribui bastante para esse aumento, né? Então, o paciente que não usa o preservativo de forma adequada, ou que não usa o preservativo, paciente com múltiplos parceiros sexuais ou parceiras sexuais, isso acaba, de certa forma, aumentando a probabilidade de disseminação de qualquer IST, né? A própria educação, que eu acho que é muito importante, educação sexual, educação nas escolas, o paciente reconhecer que ele tem uma DST, uma IST, reconhecer que se for tratada no início, né, tem maiores chances de cura, reconhecer que aquele processo infeccioso pode ser transmitido para outra pessoa se não tiver proteção. Então, assim, tudo isso gera um aumento de transmissibilidade. Eu acho que tem alguns outros fatores também que podem contribuir. O estigma de ter uma IST, o medo de procurar o serviço médico de saúde e a dificuldade também no acesso ao serviço de saúde. Eu acho que também é um fator que contribui bastante, principalmente quando a gente considera o SUS, né? Então, o paciente, ele até quer procurar um médico, ele tem o desejo de ir ao médico, tratar o problema dele, mas ele não consegue uma consulta, ele consegue uma consulta com muito tempo depois, ele acaba se automedicando e aí, por esse motivo, tendo um processo de tratamento até um pouco mais difícil. Então, acho que são esses fatores que podem contribuir para esse aumento aí nos últimos anos. Se fala muito também, por exemplo, de que há esse aumento entre os jovens de HIV por não ter vivido aquele momento ali da descoberta, que morreu muita gente, anos 80. Enfim, vocês acham que isso tem a ver? Porque eu sinto que se fala cada vez menos, sabe? Sobre, por exemplo, HIV e ISTs de maneira geral. O que você acha, Aurélio? Eu acho que você levantou a bola super importante. Porque essa coisa mesmo deles não ter vivido esse momento. Porque assim, eu tenho 54 anos, meus heróis, na verdade, nem morreram de overdose, morreram de AIDS mesmo. Né? Cazuza, Renato Russo. Então, isso é impactante para quando a gente é jovem. Talvez esse extrato dessa população não viveu isso
E tem outras coisas além disso, né? Por exemplo, até a gente conseguir fazer com que uma pessoa portadora do vírus HIV tenha uma vida normal, né? Com o coquetel dos antirretrovirais. E isso também diminui um pouquinho até a preocupação com a segurança. Assim, a gente já ouviu falar, por exemplo, frases como: não, tudo bem, se eu contrair AIDS, eu tomo coquetel, vou baixar minha carga viral, vou melhorar minha imunidade e vou viver minha vida normalmente. De fato, isso acontece. Mas a gente não avalia, não ajuda doenças. A gente ajuda pessoas. E a doença pode ter comportamento em pessoas diferentes, né? Então, pode ser que aquele determinado coquetel ele não vai resolver tão bem resolvido naquela pessoa. Independente disso, o que a gente quer não é assim, eu vou encobrir a doença com o coquetel. Lógico, foi um grande avanço. Assim, hoje em dia é muito pouco provável uma pessoa vir a morrer das complicações da AIDS. Mas veja só, aí dentro dessa coisa tem um outro detalhe. O aumento das ISTs, muitas delas, né, como que acabou de falar, elas são porta de entrada, principalmente as úlceras, para o vírus do HIV. E como hoje está muito assim, beleza, se eu te contrair HIV, eu uso coquetel, isso se reflete também nas outras. E assim, eu acho que essa coisa do jovem não ter vivido aquele momento é um fator. A gente ter conseguido uma segurança terapêutica com relação o vírus e os antirretrovirais também foi outro fator importante. Mas uma coisa que eu acho que é definidor é a diminuição na propaganda. Hoje em dia você vê propagandas sobre HIV belíssimas, trabalhos extraordinários, sites, né, que tem lá falando como é que faz, como é que ajuda, ainda como é que é perigoso a forma de contrair a doença e de não contrair, tipo abraço, beijo, aquela coisa toda. Mas é muito pouco visitado, né? O comportamento do jovem hoje em dia mudou um pouquinho. Ele quer uma internet, mas para usar determinados mecanismo, não mais ir atrás de um site que podia lhe ajudar. Então, eu acho que essas três coisas são definidoras. A questão do estigma, Kelvin, porque muitas vezes a pessoa tem a IST, né, a infecção, mas não sabe. E também, por exemplo, a pessoa tem um comportamento de risco, sexual de risco, sabe que se colocou em risco. Por exemplo, eu conheço pessoas que ficam realmente assim com medo, ou faz assim, sempre faz regularmente e sempre chega com medo do resultado, assim. O quão importante, por mais que a gente não exista um quadro clínico, está sempre se fazendo esse tipo de testagem. E às vezes, assim, não só para pessoas que sabem que tiveram um comportamento sexual de risco, mas para pessoas que, por exemplo, tem um parceiro que por N motivos, teve algum comportamento sexual de risco e você, de alguma forma, acaba ficando exposta. Isso é promoção de saúde, isso é prevenção primária. Você fazer o rastreio de infecções, principalmente quando... um exemplo que acontece com bastante frequência, o paciente chega no consultório da gente, no ambulatório, e chega com qualquer IST, a gente já faz o rastreio de outras ISTs, porque esse paciente, como ele tem uma maior probabilidade de ter outras ISTs, a gente já faz o rastreio. Ou seja, então, você assim, pode ter mais de um IST ao mesmo tempo. Você pode ter mais de uma IST, como o Dr. Aurélio falou. As úlceras, por exemplo, são porta de entradas para outras ISTs. Então, assim, elas podem coexistir, né? E o rastreio de ISTs é importante para evitar a transmissibilidade. Então, tem ISTs que, como a gente falou, não vão apresentar sintomas. O paciente pode ser assintomático e pode transmitir a doença, pode transmitir o micro-organismo e infectar outras pessoas, e essa pessoa que for contaminada pode apresentar como sinais e sintomas clínicos. Então, assim, como o Dr. Aurélio falou, cada doença, cada ser, ele vai se apresentar de uma forma diferente para determinada doença. Então, assim, um paciente A, ele pode ter um vírus que provoca úlceras, que provoca lesões extensas, e o paciente B pode ter também aquele mesmo vírus e que não vai apresentar, ou vai apresentar as úlceras de forma mais branda, ou não vai apresentar úlceras, mas ele está um agente transmissor daquele micro-organismo e que vai acabar transmitindo aí essas doenças para outros indivíduos, caso ele tenha um comportamento inadequado, né? Com que frequência é recomendado se fazer esse rastreio, mesmo que você não tenha sintomas? Então, não existe bem estabelecido isso, né, na literatura, tá? A gente sempre
faz de oportunidades. Então, assim, eu que sou urologista, trato na maioria das vezes de pacientes do sexo masculino. Geralmente esses pacientes eles só me procuram quando tem algum problema. Dificilmente o paciente ele vai até mim quando ele não tem nenhum problema, a menos que seja para fazer rastreio de câncer de próstata, porque isso já é bem difundido e bem aceito atualmente. Mas para rastreio de infecções, nenhum paciente vai. Então, assim, como eu falei, não tem bem estabelecido isso na literatura e a gente faz isso de forma oportuna. O paciente chega para a gente, se ele não tiver feito, a gente acaba fazendo e aí a gente segue esse paciente anualmente, pelo menos. Eu acho que deve ser feito de forma rotineira para esse paciente, tá? Aí, Aurélio, é isso que Kelvin falou, né? De que os homens só procuram em última instância, assim. Isso faz com que essa seja um recorte da população que está mais exposta às ISTs? Ou não? Depende, porque assim, eu acho que essa problemática ela é bem mais grave mesmo na população masculina, né? Por vários contextos, né? Na sociedade machista, o cara achar que homem não pode ter isso. A gente sofre muito, a gente ginecologista, né? A gente sofre muito, por exemplo, com esse tipo de circunstância, né? Eu tenho uma paciente que vai desenvolver algum tipo de doença ou corrimento e traz o teu marido para a gente conversar. Primeiro, o marido nem vai. Já começa por aí, né? E, às vezes, outras coisas, por exemplo, você está vendo, não tem nada a ver com IST, só para você ver como a problemática é um pouquinho mais complexa. Não, eu vim aqui para tentar engravidar. Cadê teu marido? Né? Aí ele aparece quando ela engravida. Aí quando chega um casal, aí você diz, beleza, ela deve estar grávida. Né? Quando vem só a mulher, coitada, é só ela mesma. Mas assim, para o universo feminino é um pouquinho diferente. Porque assim, existem situações, até da coisa mesmo da submissão, sabe? Do universo feminino. Ela procura a gente, às vezes, antes da coisa acontecer. A gente tem, de fato, um exame que é preventivo, né? E isso está bem estabelecido na sociedade. Então, elas vão lá, eu vim fazer meu exame preventivo. Beleza, ótimo, isso é bom. Para as ISTs em particular, elas não vão com esse propósito. E vão. Em algumas vezes, as que tiveram assim, uma relação de risco e dizem, eu sei lá, estou preocupada, pode ser que... Então, assim, para a mulher é um pouco mais fácil. Para o homem, eu acho que deve ser muito difícil mesmo ele aceitar primeiro que está com um IST e procurar preventivamente. Então, eu acho que isso é bem raro. A gente, como faz parte do nosso atendimento, né? Como do atendimento médico em urologia, mas para a gente, a mulher, quando ela vai para um ginecologista, ela vai para aquela coisa, eu vim para ver minha consulta de ginecologista anual. Né? Exato. E aí se subentende, né? Que ela vai fazer o exame especular, fazer o toque, a avaliação de mama, né? Então, ela já vai meio com essa cabeça. Então, a gente não é necessariamente atrás ou prevenção de um IST, mas a gente utiliza esse exame ginecológico como uma profilaxia, uma prevenção, porque você vai avaliar, examinar se tiver uma coisa diferente, você vai tentar estabelecer um tratamento adequado. Então, para a gente é um pouco mais fácil. Mas dizer que ela vai chegar com esse propósito, eu vim aqui para o senhor me fazer alguma coisa para eu evitar ter um IST aqui na frente. Não. Geralmente, quando é porque já tem um risco ou uma preocupação, ou teve um cenário, né, anterior que ela quer saber se aquilo já foi estabelecido. No caso de homens que procuram regularmente urologista sem sintomas, vamos dizer, homens conscientes que vão anualmente, enfim, fazer um check-up, também faz parte da rotina de vocês pedir também esses exames, a gente né? aproveita para avaliação desses pacientes, para avaliar, fazer o rastreio de ISTs, principalmente na população de risco, né? População mais jovem, paciente que tem múltiplos parceiros, a gente acaba fazendo esse rastreio para esses pacientes. Eu ofereço aos pacientes e aí, na maioria das vezes, não tem nenhum problema, eles acabam aceitando também e a gente faz esses exames sem nenhum problema. Kelvin e Aurélio, a gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando sobre infecções sexualmente transmissíveis e o aumento do número de casos aqui no Brasil. Não sai daí. Voltamos com a Opinião Pernambuco. Eu sou a Ariana Pacheco e o nosso tema de hoje são as infecções sexualmente transmissíveis e o aumento do número de casos aqui no Brasil.
Sobre isso, estamos conversando com Kelvin Madison, urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, e com Aurélio Ribeiro da Costa, ginecologista e professor do curso de Medicina da UFPE. Aurélio, você chegou a citar um pouco, assim, passou um pouco por cima sobre essa questão de outras complicações que as ISTs podem trazer. Porque muitas vezes a gente pensa em ISTs, a gente pensa muito em questões relacionadas ao nosso sistema reprodutor, né? Enfim, tanto do homem quanto da mulher. Mas as ISTs podem desencadear que outros problemas na saúde da gente? Tem uma gama enorme de possibilidades, né? Então, veja só, isso é bem importante falar mesmo aqui nesse nosso local, né? Não é à toa que se brinca, né? De Recife, a Venéria brasileira, capital de Pernambucocos. Porque, na verdade, o que acontece a nossa região é uma região portuária, né? Uhum. Então, a condição social favorece muito a que isso aconteça. E aí, o que é que de fato pode acontecer? Então, veja só, o tratamento para um IST, ele tem 3 grandes propósitos, né? Primeiro, quebrar o ciclo da transmissão. Esse é o principal. Fazer com que aquela pessoa não continue transmitindo e assim sucessivamente. Segundo, evitar ou cessar a sintomatologia, seja o corrimento, seja o ardor, o sintoma, a dor, né? E o outro, que é por último, mas não é menos importante, que é justamente evitar complicações tardias. Então, a gente tem, por exemplo, doenças como clamídia e gonococo, que é conhecido popularmente como menorragia, né? E eles provocam algum tipo de corrimento e processos inflamatórios, infecciosos, que vão ter cicatrizações no futuro e que podem, por exemplo, comprometer a vida reprodutiva, a capacidade de gerar filhos. Pode ter cicatrizes abdominais dentro da barriga, e que é um processo natural da resolução de uma infecção, mas que isso pode desencadear dor pélvica crônica, que não tem mais como resolver. Né? Alterações anatômicas intrapélvicas, primeiro na parte do cenário feminino, que eu vou ter alterações anatômicas importantes que tanto podem provocar dor como provocar alteração da função de um determinado órgão, seja ele ovário, seja útero ou órgãos que estão ali por perto. Alterações hepáticas, inclusive. Aí, por exemplo, sífilis, como a gente começou a falar, a gente tem uma classificação de sífilis, né, que vai de primária, secundária e terciária, e a sífilis terciária ela pode ter lesões cardíacas, pode ter lesões de vaso importante, tipo aneurisma, né, que para não conhecer, que é aquela saculação que fica num vaso importante que pode romper e a pessoa morrer por conta disso. E alterações neurológicas, né? A pessoa tem algum tipo de alteração neurológica, seja ela funcional ou anatômica, que vai limitar significativamente a qualidade de vida. Uhum. E aí, Kelvin, existem pessoas que são mais suscetíveis a desenvolver quadros mais graves dessas infecções sexualmente transmissíveis? Existe sim. Principalmente os pacientes imunocomprometidos. Então, aquele paciente que faz uso de corticoides de forma crônica, os pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, né, causada pelo HIV, tá? Os pacientes idosos podem ter sintomas mais exuberantes das ISTs, né? O paciente que demora para fazer o tratamento, né, no caso da sífilis, por exemplo, o paciente com sífilis primária, que é o início da doença, ele apresenta uma lesão ulcerada, né, na região da genitália. E com a progressão dessa doença, como o Dr. Aurélio falou, cronicamente esse paciente pode apresentar alterações cardíacas, pode apresentar insuficiência cardíaca, pode apresentar neurosífilis, então tem um acometimento do sistema nervoso central que é bem grave. Então o paciente pode ter demência, fraqueza muscular, e são condições irreversíveis. Então o tempo para o tratamento da doença, né, é um fator também que pode gerar uma exacerbação do quadro, tá? E em alguns casos, principalmente no caso do HPV, que é uma doença precursora de lesões malignas do colo uterino, do pênis, da marginal, se não tratadas adequadamente ou se não investigadas, rastreadas, também podem se exacerbar, né, e causar progredir para uma lesão cancerígena. A gente está falando aqui de aumento, né, aumento de casos de ISTs no Brasil.
Qual o impacto disso para o sistema público de saúde da gente, desse aumento, Aurélio e Kelvin? Aí é outra coisa muito bem preocupante, né? Hoje, quer dizer, hoje já há um certo tempo, mas hoje está bem mais em voga, que é tratar a IST como um problema de saúde pública, né? Então, assim, não é só único e exclusivamente pelo aumento do atendimento, né? Tudo que a gente tenta fazer em medicina é melhorar prognóstico, melhorar a qualidade de vida lá na frente. E começa pela prevenção primária, né? Cuidar da saúde lá no nível mais inicial da prestação do serviço de saúde. Então, isso vai impactar, não é só do ponto de vista de saúde, isso vai impactar em todas as esferas, está entendendo? Vai impactar no serviço de saúde, porque vai aumentar a demanda de pessoas que estão ainda no seu ápice de vida econômica, e isso vai limitar essa produtividade, e isso vai ter uma repercussão na questão socioeconômica. Então, assim, o Estado, quando eu falo Estado, seja ele município, Estado propriamente dito, ou Brasil, na questão econômica vai se gastar mais, né? A demanda aumenta, o recurso é mais diminuído, vai ter mais internamento, então mais recurso hospitalar, mais utilização de medicação, e mais consequência futura com tratamentos de alta complexidade, que a gente não tem essa capacidade de absorver essa coisa de forma geométrica, né, aumentando tanto, e a capacidade da gente de oferecer saúde é muito menor, essa velocidade é muito menor do que o que a gente tem como demanda. Então, assim, não é à toa, mesmo o SUS sendo um exemplo para o mundo, a sua estrutura, como é que deve ser feito, mas como está se conseguindo pela demanda, né, pela quantidade de pacientes que está aumentando para essa coisa em particular, aumenta internamento, aumenta o consumo de medicações, aumenta pessoal, né, então tem que ter mais contratação, não dá para fazer concurso entre o contrato, isso é recurso humano, isso é hotelaria, então mais lençol, mais papel, mais gente para limpar, tá entendendo? Então isso vai ter um impacto não apenas do ponto de vista social, econômico, cultural, né, e além de tudo perdas de vida reprodutiva, que é o que é mais importante. Uhum. E aí, Kelvin, você quer complementar? Eu concordo com o Aurélio. Esse impacto para o serviço público é enorme, né? Tanto do ponto de vista econômico, né? Então, como o doutor Aurélio falou aí, o custo hospitalar, o custo de mão de obra, custo com medicações. Esse paciente vai deixar de trabalhar. Então, você vai ter um impacto social também, né? Um impacto familiar para esse paciente. E uma condição que pode ser prevenida, né? Uma condição que pode ser prevenida e que pode evitar esse gasto excessivo com recursos que já são tão poucos, né? Kelvin, aproveitar que você falou de prevenção. Como prevenir uma IST? Bem, o que a gente tem mais difundido é o uso do preservativo, né? Eu acho que essa é a forma mais eficaz que a gente tem de prevenção, tá? Também não é 100%. Então, existe forma de transmissão do herpes, por exemplo, que pode acontecer do contato pele a pele, não necessariamente o contato sexual, tá? Então, o paciente que tem uma úlcera por herpes, por exemplo, na região genital, que não está protegida pelo preservativo, pode transmitir essa doença. Então, o preservativo é importante, mas não apenas ele, né? A educação sexual é importante. Então, garantir que as pessoas conheçam, que as pessoas entendam que precisa se prevenir, que quando se tem um ST se precisa tratar. Isso evita a transmissão, né? Acesso à saúde. Né? Acesso à saúde também é outro fator que vai ajudar a reduzir aí esses fatores de transmissão. Então, tratar de forma adequada é muito importante. A gente também tem algumas vacinas que podem ser utilizadas para prevenção de algumas ISTs, né? Então, a gente tem vacina de hepatite B, que pode ser utilizada em qualquer idade, né? Disponibilizada no SUS, né? São 3 doses. E atualmente também no SUS a gente tem disponível a vacina para HPV, para meninos e meninas. Então, para meninos de 11 a 14 anos, são 2 doses, e para meninas de 9 a 14 anos também. Não quer dizer que pessoas acima de 15 anos não possam tomar essa vacina, também pode, mas ela não está disponível ainda no SUS. Tá?
E é importante lembrar um pouco que essa vacina também, Aurélio, muitas vezes as meninas vão mais, né? É como se os meninos não precisassem tanto. E tem também uma questão que eu já ouvi também, de que a vacina estimula a criança a começar cedo a vida sexual. Pronto, a gente poderia... Vamos desmistificar isso aí. A gente poderia fazer um congresso só sobre essa frase que você acabou de falar. Então, veja só, tem muita coisa envolvida, né? Então, veja só, o que o doutor Kelvin acabou de falar, bateu numa tecla super importante, educação sexual. Então, veja só, por que hoje, veja só, eu tenho 54 anos, então eu tenho 20 anos mais do que minhas filhas, vou dizer, 25 anos mais do que minhas filhas. Mas, assim, desde criança, elas não deixavam eu escovar o dedo com a torneira aberta. Quem é que hoje entra dentro de um carro e não coloca o cinto? Porque tomou a consciência de que o cinto é importante. Não, foi forçado a isso, né? Mas veja só, por que eu dei esses dois exemplos? Porque a gente conseguiu mexendo no órgão mais importante do corpo humano, que é o bolso, né? E o outro porque a coisa foi desde criança. Então foi menos traumática, tá entendendo? Então tem que colocar a educação sexual da criança na mais tenra idade. Isso tem trabalho científico mostrando, minha gente. Não são trabalhos médicos, são trabalhos de sociologia, de psicologia, de filosofia, que isso não vai estimular o início precoce da vida sexual e que, porventura, isso vai causar com que aumente o risco daquela pessoa. Não, isso é de cabeça de pessoa da era de Neandertal, tá entendendo? Não existe mais isso, né? É na criança que a gente tem que proporcionar esse tipo de mudança de paradigma, né? E as pessoas que, infelizmente, acham isso de forma inadequada, vai ler, vai estudar, vai ver quais são as estatísticas. Veja só, independente de posição A ou posição B, isso é fato. Então, assim, a educação tem que ser iniciada na mais tenra idade, né? E não só do ponto de vista só da IST, mas de tudo em particular. É fato, a coisa acontece, não adianta, né? Isso é uma coisa. A outra coisa de tentar se evitar o conhecimento do comportamento de risco, é o que o Kelvin tinha falado. E a gente tem as vacinas. Então, veja só, as vacinas, vou falar da minha área, a vacina do HPV, né, para proteção do câncer de colo, que foi incluído os meninos. Então, no começo da história, a vacina não fazia parte, né, do nosso programa de saúde pública. E eu ficava muito desconfortável com isso, porque assim, a população que vai ter HPV, que é uma IST, o câncer de colo é considerado um IST. É uma doença de cunho socioeconômico, mas é uma doença que pode ser contraída com atividade sexual, que é o HPV. 98, 95, 99% está envolvido o HPV na história. E me causava muito desconforto. Como é que uma vacina foi criada e não está disponível para a população que vai ter o problema? Porque você teria que pagar uma coisa na casa de R$1.000, R$1.500 na época, eu não sei nem quanto é que está agora, assim, no particular. Mas quando isso foi adquirido ao SUS, aí eu levantei essa bandeira, tá entendendo? Lógico que todos os ginecologistas. Porque, de fato, agora sim, a vacina está disponibilizada para as pessoas de risco. A Aurélio está dizendo que uma pessoa que teve a sorte de nascer numa condição socioeconômica mais favorável não vai ter um câncer de colo induzido por HPV? Provavelmente não. Né? Provavelmente não. Porque como a IST, câncer de colo, depende de imunidade, né? Da profilaxia com preventivo, né? E da presença do HPV, se essa tríade não existir, a doença não se estabelece. Então, realmente, a nossa preocupação é com a população mais favorecida, que tem imunidade comprometida. Agora sim, a vacina está disponível para eles, né? Então, assim, é uma coisa interessante, tem que ser conhecido, tem que estar sendo estimulado o tempo todo. A gente teve uma queda importante do padrão de vacinação do Brasil, né, em particular, né, nesses últimos 4 anos, né? E isso é uma coisa preocupante, né? Não foi diretamente o HPV, foram todas as vacinas de uma forma geral, né? Que a gente tinha 95% de cobertura, hoje tem vacinas que não chegam a 50%. Isso é muito preocupante, né? Então a gente tem que fazer essa retomada desse recuo que existiu e aí incluir não só o HPV como a hepatite e todas as outras. Fundamental educação e conhecimento. Kelvin, ainda falando sobre prevenção, quando eu estava pesquisando, falavam muito sobre a PrEP, PrEP, né, que chama? É um coquetel que você toma antes de se... Para HIV? Para HIV. Tem um coquetel que você pode tomar antes ou um coquetel que você pode tomar depois.
com relação se você acha que teve contato com o vírus. Qual a importância de um mecanismo como esse também? Bem, a profilaxia pré-exposição e pós-exposição. É isso. Acredito que seja isso. Isso. Bem, a profilaxia pós-exposição, eu acho que, na verdade, as duas são extremamente importantes. A profilaxia pós-exposição, eu acho que está muito, muito bem indicada naquelas pacientes que são vítimas de abuso sexual, né? Sim. Eu acho que é uma população que acaba se beneficiando bastante por não conhecer o histórico pregresso do agressor. Essa vítima acaba se beneficiando bastante da profilaxia pós-exposição, tá? A profilaxia pré-exposição também é importante, né? Diante de uma situação que, por exemplo, um casal que um dos indivíduos tem a infecção por HIV, por exemplo, e mesmo com carga viral baixa, né, os dois, por algum motivo, precisam ter relação sexual desprotegida para procriar, por exemplo. Então, essa profilaxia pré-exposição seria interessante nesse sentido. Quer complementar? Não, das profilaxias eu acho que foi bem estabelecida isso, né? Isso é super importante. Como a gente, né, é uma especialidade, nós somos especialistas cirúrgicos, né? O ginecologista e o urologista, e aí tem também aquela preocupação com relação a ser exposto a acidentes, né, com relação no transoperatório, e essa profilaxia veio para ajudar bastante, né, para ele ficar mais tranquilo, até porque, por exemplo, no nosso universo, o HIV, a dosagem de HIV, não é um exame pré-operatório, porque existe a janela imunológica, né, então não faria sentido você dosar HIV para todo mundo, mas isso pode acontecer. Então, a proteção da paciente, em primeiro lugar, né, e proteção da equipe, então é só esse adendo. Mas esse também não é uma prevenção que é usada indiscriminadamente. Não, né? Tem só nesses casos que você falou, né? Posso ter um comportamento de risco, que aí depois eu tomo nem é a profilaxia posteriormente, né? Queria falar um pouco sobre tratamento, né? Todas as ISTs são tratadas da mesma forma, Kelvin? Não. Então, vai depender do fator etiológico, né? Então, tem ISTs... geralmente, a gente avalia... você tem um diagnóstico sindrômico, né, da IST. Então, a gente avalia se esse paciente está apresentando... qual a característica da infecção que esse paciente está apresentando. Então, se o paciente tem a úlcera, quais são as características que essa úlcera apresenta. E, a partir daí, a gente gera um diagnóstico... gera diagnósticos diferenciais e a gente faz o tratamento baseado nessas características. Assim também como acontece nos corrimentos, né, nas uretrites, nos corrimentos vaginais, a gente faz o tratamento baseado no diagnóstico sindrômico, tá? E a gente pode utilizar a mão, né, de antibióticos, né, que acabam sendo, ou antivirais, que acabam sendo suficientes para, ou tratamentos para protozoários, como acontece com tricomonas, quando você tem esse diagnóstico e acaba você tratando dessa forma, né? Então, a gente pode utilizar essa linha de medicações. Qual a taxa de sucesso do tratamento de um IST, Aurélia? É alta? Depende. Como a gente tinha falado anteriormente, a gente não trata a doença, a gente trata a pessoa, né? Então, assim, vai depender de uma gama de condições, né? Então, assim, o agente etiológico, lógico, para você estabelecer qual tipo de tratamento. Como aquele paciente se comporta na presença daquela doença estabelecida. Existem micro-organismos, por exemplo, no caso da mulher que tem a vaginose bacteriana, que é promovida por uma bactéria, mas a bactéria ela já vive na vagina dela, ela é uma bactéria que já existe lá e não necessariamente provoca doença. E em algumas circunstâncias de desequilíbrio daquele ecossistema vaginal, ela vai provocar doença, assim como a cândida, que não é uma IST. Então eu coloquei esses dois exemplos para dizer assim, tem situações que não são IST que eu vou precisar tratar. E tem outras que podem ser IST e vai depender da abordagem do tratamento. Agora,
sem sombra de dúvidas, estabelecer o tratamento com o agente adequado, seja ele antibiótico, antifúngico ou antiviral, né? Pelo tempo adequado, relacionado isso à questão do sintoma. Né? Tem uma boa parte dos ISTs que a gente não precisa fazer exame. O diagnóstico é clínico, é olhar a pessoa. Né? Tem Linde, que é um ginecologista bem antigo que fazia os livros lá sobre ginecologia, e dizia, o paciente diz o que tem, é só deixá-lo falar. Tá entendendo? Então, assim, a gente está passando pela época de tecnocracia, de que tudo tem que ter muito exame, né? Mas, na verdade, a gente que trabalha mesmo na coisa vê que não é assim, é o contrário. É olhar, é ver, é palpar, é examinar e 95% da vezes a gente consegue. Se estabelecendo o tratamento adequado para aquele agente, no tempo certo, e varia, só para você ter ideia, quando ele fala, tempo de incubação, ou seja, o agente se apresentou da pessoa e o tempo que vai gerar para a doença aparecer, né, ter os sintomas. Aí tem doença que varia de 2 a 21 dias. Ou então o que é que diferencia um começar com 2, 6 e outro começar com 21? A pessoa, a imunidade, né, a quantidade de agente que entrou naquele organismo, tá entendendo? E a quantidade de sintoma que ele vai desencadear. Fazendo tudo de forma adequada, a chance beira 95%. Ou seja, é alta. Aí é como a gente vem conversando aqui, o doutor Kelvin estava dizendo. Então, assim, a gente consegue estabelecer o tratamento adequado, procurando o serviço adequado com a pessoa capacitada, evitando a automedicação e evitando, assim, vamos dizer, entre aspas, os curiosos, está entendendo? E aí, realmente, a taxa é bem alta de conseguir tratar, e quanto mais precoce, melhor. Aurélio e Kelvin, a gente vai se encaminhando para o fim do programa, mas antes eu queria, só para a gente reforçar aqui, a gente falou várias vezes durante o programa, mas qual a melhor forma de a gente frear esse avanço de ISTs aqui no Brasil? Kelvin, depois Aurélio. Então, essa já é a nossa mensagem final? Assim, é possível também frear, sabe? Então, vamos lá. Eu acho que a gente já deixou bem claro isso durante toda a nossa conversa. E é uma mensagem que já existe há muito tempo, né? Utilizar preservativo é uma das melhores maneiras da gente prevenir a maioria das infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Baseado nisso, né? Orientar os pacientes a ter comportamento sexual adequado, tá certo? Se prevenindo, utilizando o preservativo, e dessa forma, quando em algum momento que se apresentem com algum processo infeccioso, ou quando duvidar ou suspeitar que seu parceiro esteja com algum processo infeccioso, procurar o mais rápido possível atendimento médico adequado, né? Para que seja tratado de forma mais precoce possível e evitar assim a transmissibilidade. Não estigmatizar o problema, né? De forma alguma, né? Aurélio. Concordo em gênero, número e grau. E eu ainda coloco mais uma coisa, porque assim, IST tem aquela base da questão socioeconômica, né? E comportamental. Então, veja só, por exemplo, no meu caso, ginecologista, não tem como eu falar em saúde da mulher se não linkar a coisa com vontade política, com questão socioeconômica. Saúde da mulher está intimamente ligado à vontade política, à condição dos dirigentes quererem que isso realmente resolva. Tudo isso aí que a gente comentou ao longo dessa conversa, a parte técnica, é tão importante quanto, mas eu quero que minha paciente estimule o seu parceiro a usar camisinha, mas se a camisinha não for oferecida no posto, ele não vai usar. Eu quero que ela use antibiótico, mas se ela não tiver condição de comprar um antibiótico, ela não vai usar. Então passa muito também, tudo isso é muito importante, mas pela questão, se eu tiver uma palavra para definir tudo isso, seria conhecimento, educação. Conhecimento é a moeda que move o mundo, né? Então, isso passa por vontade política. Por que hoje a gente vê tanta gente morrendo de tuberculose? Porque tuberculose mata pobre, né? Por que a gente não vê mais tanta gente morrer de AIDS? Porque AIDS mata rico. Entendeu? Então, essa coisa da vontade política, da melhoria das condições socioeconômicas, do conhecimento e educação em todos os níveis de escolaridade, né? Aí passando pela estruturação das nossas instituições de saúde, capacitação dos nossos profissionais em todos os níveis, né? Médico, enfermeiro, fisioterapeuta, agente de saúde, né? E respingando em toda essa rede, por exemplo, que a gente está fazendo agora,
é de uma ajuda extremamente fundamental, né? A gente sabe que isso vai propagar conhecimento e muita gente vai mudar seu estigma, seu comportamento a partir de escutando esse programa agora. Tá joia? Esperamos. Obrigada, viu, Aurélio? Obrigada, Kelvin, pela participação aqui no Opinião. O Opinião vai ficando por aqui. Eu sou a Ariana Pacheco e conversei hoje sobre infecções sexualmente transmissíveis e o aumento delas aqui no Brasil, com Kelvin Madison, urologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco, e Aurélio Ribeiro da Costa, ginecologista e professor do curso de Medicina da UFPE. Quem assina a direção é Ana Clara Reis, a produção Ricardo Araújo e Andréa Rocha, e a gente ainda contou com a colaboração de Marília Ferreira e os trabalhos técnicos de Alexandre Silva. Para quem está acompanhando a gente pelo YouTube da TV Universitária, quem assina a direção de imagem é Daniel Mosca e a direção de fotografia Juarez Juara. E a gente ainda contou com o apoio técnico de João Francisco de Melo Neto. O Opinião volta na segunda-feira com Estela Mari Saldanha falando sobre a relação entre Brasil e África. Então, bom fim de semana e até segunda.